Então, como eu falei, gente, hoje eu quero falar um pouco de neurociência e performance cerebral. O nosso cérebro, ele não é bobinho, tá? Ele não trabalha só por recompensa. Eu já disse para vocês na live anterior que ele é preguiçoso. Oi, Vivi, bom dia. Quero dizer para vocês que nós nascemos com conexões neuronais absurdas. Nasce o cérebro praticamente assim, ao grosso modo, explodindo de tanto neurônio, de tanta ligação neurônica. E isso acontece até os 4 anos. Nos 4 anos existe uma poda assim, uma morte neuronal significativa. Totalmente. E essa morte neuronal, ela é muito importante nessa fase, essa morte neuronal acontecer. Porque até os 4 anos é tempo de desenvolvimento corporal, desenvolvimento de necessidades básicas, de sentidos básicos. Após isso, né, desse desenvolvimento primário, se faz necessário que exista essa poda. Por quê? Porque não existe mais espaço para crescimento neuronal. O neurônio não tem mais por onde crescer. Então, eles precisam morrer para que os que forem sobreviver de uma maneira específica, eles possam se prolongar e se desenvolver. Esse prolongamento de neurônio sobrevivente chamamos de rede neuronal. É quando é responsável por cada especificidade do seu corpo. Ou você piscar o olho, você gesticular, você ter o sentido de que eu tenho sede, eu tenho fome. Tudo isso existe um neurônio específico que desenvolve uma rede neuronal. Ele é o chefe de toda uma rede neuronal para um movimento específico. Então, por isso que a morte neuronal precisa acontecer, tá? Para cada movimento existe a morte neuronal. Vamos trazer um pouquinho para a nossa vida, já que o nosso tempo é curto. Nós precisamos passar por perdas para nos desenvolver. Nossa, Aline, mas que isso é verdade. Nós precisamos passar por perda para nos desenvolver. Vamos parar de encarar as perdas como algo prejudicial na nossa vida. Vamos parar de querer matar Deus, de querer matar seu fabricante, por uma coisa que faz parte do nosso processo. Quer ver como acontece? Como que a maturidade chega na sua vida? Com os desafios da vida? Como a gente descobre ser forte? Quando nós somos desafiados com as nossas dificuldades. Quando tudo está bem, achamos que não daria conta de passar por tal situação. Situação assim, extrema, gente. Inclusive, sobreviver à morte de quem a gente ama. É isso aí. Somos ou não somos capazes? O nosso cérebro é exatamente assim. Ele precisa sofrer um estresse. Como a gente. A gente passa por um estresse, a gente passa por uma perda, pra gente... É o nosso processo de evolução. E quando você percebe que você poderia ter feito antes, mas não conseguiu fazer. Porque o cérebro é assim. O cérebro, ele... Lembra que eu falei da morte neuronal lá no começo? O que sobra, né? O que sobra da morte neuronal, aqueles que sobraram, lembra? Para que eles possam se prolongar, são esses que se prolongam, que fazem toda a diferença. Aí se você parar para pensar, peraí, Aline, mas... Então eu era capaz de fazer antes. Sim, você era capaz de fazer antes. Mas por que não acontece? Vou te falar 2 coisas aqui. Não acontece por quê? Lembra que eu falei para você que aos 4 anos precisa ter essa morte neuronal porque não tem espaço mais para neurônio? Assim é a nossa vida. Assim é o nosso desenvolvimento. Ah, mas então o que sobrou? Sim, o que sobrou ele se aprimora. Neurologicamente, isso é ciência, isso acontece.
vamos trazer para a nossa vida, a gente tem uma facilidade muito grande de se levantar de situações catastróficas e extremas na nossa vida. Mas a gente só consegue se ver e ver isso, a nossa capacidade, quando nós estamos lá no olho do furacão. Como eu acabei de falar, a sobreviver à morte de quem a gente ama, né? Então, eu peço para que você comece a olhar suas perdas de uma maneira um pouco diferente. O cérebro, ele é fantástico e muitas vezes ele te engana. Ele faz você compreender e muitas vezes não é aquilo que você está vendo. É o seu processo. Ah, mas Aline, por que você está me falando disso? Porque eu preciso ativar em você a sua identidade. Eu preciso que você se conheça. Eu preciso que você tenha noção do que você é capaz de ser, ter e fazer. Lembra na live de ontem, não existe impossível. Isso desafia a ciência e hoje a ciência prova isso. O impossível ele não existe. Você é uma máquina que você pode determinar e realmente fazer da sua vida o melhor. Viver o melhor dessa terra. Ah, mas você está aqui falando de espiritualidade? Sim, religiosidade não. Não tem como a gente negar que existe algo de muito mais precioso dentro de nós. Algo que nos mantém vivos, algo que nos guie e que nos direcione para algo muito maior. Não é possível. Não é possível. Não é só o material. E tudo isso assim, ó, eu quero te explicar a questão do teu cérebro. Tudo isso que eu te falei, de começar a olhar o teu passado, o teu processo de uma maneira um pouco diferente, o seu cérebro ele é fantástico. Você sabia que tudo isso que eu estou te falando aqui já é passado? Você ouve depois que eu falei? Ah, não, mas espera aí, não, eu falei antes já, você escuta atrasado. Mas como pode ser isso? Eu vou te explicar como é que o teu cérebro funciona. Se ele trabalhasse conforme você ouve, a imagem ia chegar primeiro e depois a minha voz. Já viu aqueles filmes que o áudio ele não tá junto com a imagem? Dá uma angústia, né? A pessoa ali falando, você fala, não, mas a boca fala, o áudio chega depois. É exatamente assim que acontece no teu cérebro. Ele segura a imagem, ele espera o áudio chegar, aí ele agrupa tudo isso e entrega pronto para você. E tudo isso então que você está vendo é em atraso. Tá, Aline, mas por quê? Eu não disse para você que o cérebro era preguiçoso? Mas ele só tem essa preguiça no intuito de te proteger. Não, eu vou segurar essa imagem, esse som para ver se não é prejudicial, aí eu dou acesso. Tá? Então, assim, por que eu tô te falando isso? Para aqui, ó, escuta isso. Por que eu tô te falando isso? Porque o seu presente, ele é construído por experiência do passado e projeção do futuro. Aí a gente constrói o presente. Vou repetir. O presente, o hoje que você está vivendo, é produto do teu passado. É quem você é, o que você trouxe, o seu processo, ele vem vindo, tá? Eu disse para você na primeira live que o futuro não chega. Porque o hoje ele é feito com a projeção. Não, eu tô fazendo um exemplo, uma faculdade hoje, porque eu quero ser tal profissional, eu quero atuar em tal área. E se o futuro não chega? O teu presente, ele é feito assim, pelo passado, hoje, e a projeção do seu futuro. Tá, mas Aline, por que você está me dizendo isso? Eu quero dizer para você, traz para a tua vida, tá? Isso a gente está falando de rede neuronal, a gente está falando de atividade cerebral. Agora traz para a tua vida. Reflete. A vida, ela é o que acontece agora. Escuta aqui, vem cá. Olha só, a vida acontece
enquanto planejamos o futuro. Tudo isso acontece. Agora vamos voltar para o nosso corpo. Ah, mas por que viver de passado? Não estou dizendo para você viver de passado, mas tudo isso acontece por uma região do seu cérebro chamada hipocampo. O hipocampo ele é responsável por memória, por guardar imagens, memórias tanto boas quanto ruins. Aí é onde mora o perigo da nossa mente, do nosso cérebro. Você guarda a sua imagem. Isso mesmo. Você guarda a sua imagem. Então, o que você vai fazer com o hipocampo? O que você vai fazer com as suas memórias? Eu gostaria que você levasse isso, que você refletisse isso. O nosso tempo já estourou, mas eu quero dizer para você assim, ó. O que a vida está te dizendo? E detalhe, existe um mito chamado, neurônio é a única célula que não se reproduz. Era até um tempo. Hoje eu digo para você, já foi encontrado novos neurônios em cérebros adultos. Peraí, então tá nascendo neurônio em cabeça de adulto e em cérebro? Sim. Vamos trazer para nossa vida? O que o universo, o teu fabricante, o teu criador está dizendo para você? Um novo recomeço. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. A cada dia nasce um neurônio em você também. Você consegue entender que você está ligado de uma coisa para outra? O teu cérebro reflete no teu espiritual, no teu emocional. Você é capaz. As misericórdias se renovam, como renovam os seus neurônios. Eu quero deixar uma mensagem hoje para você. Essa mensagem do seu fabricante, ela acontece e se encontra ali em Josué, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andares. A semana inteira, Deus está dizendo para você: não temas, esforça-te, eu sou contigo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. O que Deus quer dizer para você nessa semana? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Façam uma excepcional terça-feira. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau.